Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, de Educação Física. Vamos lá para a nossa aulinha. Então, nessa aula, nós iremos compreender algumas coisas referentes às lutas. Primeiro, a gente vai entender um pouquinho o que é o conceito de luta e vamos falar um pouquinho da capoeira, né? Vamos entender qual é a origem e algumas características da capoeira. Então, vamos lá. Primeiro, para início de conversa, o que são lutas? Capoeira é luta, é jogo ou é dança? Existe sempre essa confusão aí em torno da capoeira. Afinal, o que capoeira é? É jogo, é luta, é dança? Mas o que são lutas? Então vamos começar entendendo o que são lutas? Lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, de contusão, de imobilização ou de exclusão. Para o desenvolvimento, então eles utilizam essas técnicas para desenvolver ações de defesa e ataque, ou de ataque e defesa. Então, isso são lutas, né? Essa utilização de técnicas para ataque e defesa contra um oponente. Essas lutas, elas estão relacionadas na nossa história desde os primórdios da natureza. Elas estiveram presentes através dos animais e depois do ser humano. Então, a luta, ela foi uma atividade de sobrevivência. Os animais lutam para sobreviver. O ser humano aprendeu a lutar para garantir a sua sobrevivência, para garantir a sua defesa, ok? E as lutas são, então, consideradas atividades naturais de sobrevivência, ok? Primeiro exercício nosso, então. Desde os primórdios, as lutas estiveram presentes na natureza através dos animais e do ser humano. Para os povos antigos, ao que as lutas estavam relacionadas, né? Então, para aqueles povos antigos, a luta servia para quê? Tempinho aí para vocês responderem, anotem no seu caderno, já voltamos com a resposta.
E aí, você conseguiu identificar para que serviam as lutas para os povos antigos? Olha só então, aqui é uma sugestão de resposta, tá? Vê se está mais ou menos com o que você escreveu aí. As lutas estavam relacionadas à sobrevivência para os povos antigos, né? Então essa era a utilidade da luta. A luta não era um esporte, era algo relacionado à sobrevivência, garantia a sobrevivência, ok? E agora nós temos as lutas indígenas. Essas são as lutas originais e tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Então, as lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida para esses povos. Não é só uma luta, simplesmente uma atividade esportiva. Ela é um estilo de vida, é algo muito importante para esses povos, tá? Infelizmente, são desconhecidas do grande público, ou seja, de nós, né? A maioria dos brasileiros desconhece essas lutas indígenas. Alguns exemplos são o Uca-Uca, o Xondaro, o Iquindene e a luta Marajoara, tá? Esses são exemplos de algumas lutas indígenas. E você sabia que existem os jogos dos povos indígenas? Né? Uma proposta de jogos que tem como objetivo valorizar não só as lutas, mas outras atividades indígenas que também podem ser esportivas. Agora sim a gente vai falar da capoeira. A capoeira é uma luta genuinamente brasileira. Sua prática é composta por música e ela faz parte da cultura afro-brasileira. Então, olha só, por que então a capoeira é entendida também como jogo e como dança? Exatamente porque a gente tem o componente da música envolvido. Então, a capoeira é uma luta musicalizada que acontece ao som da música, ao som de alguns instrumentos específicos da capoeira. Então, por isso, ela também pode ser uma dança, por conta da música. E também um jogo, porque, na verdade, não há necessidade de acertar o golpe, né? Mas fazer o movimento e jogar com o seu oponente ou com o seu parceiro também pode ser entendido na capoeira, ok? Então, ela faz parte da grande cultura afro-brasileira. O que é essa cultura afro-brasileira? É a cultura daqueles povos africanos que foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, tá? Então, esse povo trouxe uma cultura para o Brasil, que essa cultura, vida da África, acabou se miscigenando aqui no Brasil, dando origem a essa cultura afro-brasileira, ok? Então, a capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mistura a luta, a dança, o jogo, a cultura popular e a música. Foi desenvolvida no Brasil por africanos escravizados e depois foi dado continuidade pelos seus descendentes, né? Os filhos desses africanos que vieram para o Brasil nessa condição de escravizados, eles foram os descendentes que deram continuidade e transformação para a capoeira, ok? Alguns instrumentos da capoeira. Então, a gente tem aqui, ó, bem desse lado esquerdo, o berimbau, aquele som bem característico, né, da capoeira, bem conhecido. Ainda nós temos o pandeiro, o reco-reco de madeira, o atabaque, esse tambor bem rústico de couro, e o agogô, esse daí sim, de metal. Então, todos esses aqui são os instrumentos característicos de uma roda de capoeira. Vamos ver um pouquinho melhor o berimbau? Olha as partes do berimbau. Então, a gente tem o pau do berimbau, o arame, que é onde haverá o som, né? O arame é que vai ser percutido para emitir o som. A cabaça, essa parte que fica aqui embaixo, no final do berimbau, que funciona como a caixa de ressonância do berimbau, mais ou menos como aquela parte redonda do violão, tá? Ela tem a mesma função de aumentar o som. E daí nós temos a pedra. Então, normalmente, numa das mãos, o capoeirista vai segurar o berimbau e a pedra.
e a pedra ele vai empurrar contra o arame, mudando o timbre do som. Na outra mão, ele vai ter a vareta e o cachixi. Essa vareta batida no arame é que dá o som característico do berimbau. O cachixi na mão acompanha o movimento e vai fazendo a marcação. E a pedra vai fazendo a alternância de sons mais agudos e sons mais graves, ok? Então essa é a estrutura do berimbau, um dos principais instrumentos da capoeira. Segundo exercício nosso, então, vamos ver se vocês entendem já um pouquinho de capoeira. Olha lá. A capoeira é uma luta genuinamente brasileira, sua prática é composta por música e ela faz parte da cultura afro-brasileira. A partir de qual movimento ritmado, todas as outras ações acontecem na capoeira. Então, você sabe dizer qual é o movimento base da capoeira? Olha a imagem que está no slide ali, ó. Eu deixei uma dica nessa imagem ali. A gente volta logo para ver se você entendeu. Voltamos. Ei, você conseguiu identificar ali na imagem qual é o movimento básico da capoeira? Então, olha só, o movimento ritmado da capoeira, o movimento básico, é a ginga. Esse movimento aqui, ó, de uma perna atrás, volta as duas na frente, outra perna atrás, sempre também alternando o braço. Calma aí que a gente já vai treinar isso aí. Vamos ver como é que é? Olha lá. A ginga é a base da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. Então a ideia da capoeira é que você não fica parado.
você está sempre em movimento no desenvolvimento da luta, tá? Então a ginga é o que mantém esse movimento, esse gingado, por isso que é ginga, ok? A partir da ginga, surgem os outros movimentos de ataque ou de defesa. Então a ginga é o básico. Os outros movimentos, eles vão encaixar na ginga, tá? Eles vão acontecer a partir da ginga. Os jogadores nunca estão parados, isso torna a capoeira muito bonita de se ver, porque todo mundo está sempre em movimento e a música vai dando o ritmo desse movimento. Então aqui nós temos dois movimentos da capoeira. O primeiro é o aú. O aú é aquela chamada estrelinha. Normalmente, quando que o capoeirista usa o aú? Para entrar na roda. Então ele é um movimento de entrada. Como que acontece a entrada? Os dois capoeiristas se colocam agachados na frente do mestre da roda, que normalmente é quem está com o berimbau, dando o ritmo e cantando. E os dois entram para dentro da roda, fazem o movimento do aú para entrar na roda. E daí eles começam a fazer o quê? A ginga, tá? Daí, a partir da ginga, podem vir movimentos como o da bênção. Então, olha só, aquela perna que estava lá atrás é lançada para frente com a sola do pé estendido, ok? Outros dois movimentos, o rolê e a cocorinha. O rolê e a cocorinha são movimentos de esquiva. O que é a esquiva? São movimentos que eu faço em resposta ao movimento do meu oponente. Então, se o meu oponente fez um movimento da bênção, por exemplo, que nós vimos, a minha esquiva desse movimento pode ser a cocorinha, quando eu me abaixo, né? Ou eu posso fazer um rolê e sair para o lado, tá? Então, esses são dois movimentos considerados movimentos de esquiva ou movimentos de defesa. Daí, ó, nós temos aqui a meia-lua de frente e o compasso. Meia-lua de frente, esse mais à esquerda aqui. Então, de novo, é a perna que está lá atrás, na ginga, que vai fazer o movimento. Então, ela vem de trás e faz um movimento para frente em meia-lua, em giro, né? Girando a perna por fora, né? Olha como é feito o movimento. Então, o giro vem com a perna por fora e volta lá para trás, certo? Já o compasso, né, tem um giro todo do corpo, o capoeirista chega a se abaixar e daí solta o pé para trás, ok? Mais dois movimentos. Continuando. A armada de frente, né, ou simplesmente a armada e o martelo. Então a armada, né, esse movimento que está mais à esquerda. Então, de novo, o capoeirista vai girar, fazer um giro no seu eixo. E nesse giro ele solta o pé bem alto, bem lá em cima, né? Passando como se fosse tentar atingir a cabeça do oponente, tá? Já o martelo também é um chute bem alto, perna vem lá de trás, mas vê que não tem o giro. Então a perna sai lá do fundo e vem até a frente, também tentando atingir o alto da cabeça do oponente, tá bom? Mais dois movimentos. Vamos tentar agora, vocês viram alguns movimentos aí da capoeira, né? Alguns movimentos básicos, lembrando que todos dependem de qual? Do movimento da ginga, tá? Esse é o movimento básico da capoeira. Todos aqueles outros ali, né? O martelo, a armada, o compasso, todos esses outros movimentos, eles partem a partir do movimento da ginga, ok? Vamos então, lembrado que a gente conversou já no vídeo? As lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Essa é a nosso conceito, a nossa definição do que são as lutas. As lutas indígenas fazem parte de uma cultura específica, a cultura dos povos indígenas brasileiros, e alguns exemplos são o Uka-Uka, o Shondaro e o Ikindene. A capoeira foi o que a gente falou um pouco mais nesse vídeo, né? Ficamos mais tempo tratando da capoeira.
a capoeira ela já faz parte da cultura afro-brasileira, né? Aquela cultura que foi trazida ao Brasil pelos africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil nessa condição de, né, povos escravizados. Os instrumentos da capoeira são, principalmente, o berimbau, que é aquele mais característico, que dá aquele som que a gente conhece logo nas primeiras batidas, a gente já conhece o som do berimbau, tá? O pandeiro, o atabaque, o agogô e o reco-reco, né? Então, todos instrumentos de percussão. Mesmo o berimbau é um instrumento de percussão. Então, esses são os instrumentos que compõem a roda de capoeira. Lembrando que ainda na roda nós vamos ter o canto, as músicas que são entoadas, né? As letras que são entoadas junto com o ritmo da música. E a ginga é o movimento base da capoeira. Então a ginga é da onde parte todos os outros movimentos. O legal é que a gente consiga, a primeira coisa que a gente tem que aprender quando a gente fala de capoeira é gingar. Vamos ver então esse movimento aí? Você já teve essa experiência de fazer o gingado, de treinar um pouquinho esse movimento na capoeira? Né? Vamos tentar entender ele primeiro para depois você praticar? Então ele é um movimento que envolve um movimento de pernas e de braços, tá? Então, uma perna atrás, braço na frente. Depois junta as duas pernas na frente, o braço vai abaixar e vem a outra perna para trás, tá? Vamos tentar fazer? E aí, você topa fazer junto comigo? Então vamos fazer o seguinte, levanta aí do seu sofá, da sua poltrona, da sua cama, tá? Sai debaixo aí do seu beliche, desce da cama, fica aí, põe a sua TV do jeito aí, né? Arruma o seu tablet do jeito que você possa me ver e vamos tentar gingar. Então o movimento é bem simples. Uma perna vai lá para trás e esse braço da perna que vem para trás vem aqui para frente. É como se eu estivesse me protegendo, tá? Vou fazer bem devagar. Volto para o centro, outra perna. Volto para o centro, outra perna, certo? Esse é o movimento básico do gingado. Vê que simples, tá? Venho aqui, ó. Essa mão é como se eu estivesse me protegendo. Voltei, troquei, voltei, troquei, voltei, troquei, voltei, troquei, voltei, troquei. Faz aí, Natan, ajuda aí, vamos lá, ó, Natan, nosso intérprete, vai fazer junto comigo lá. Isso, muito bem, beleza, pessoal. Conseguiu entender? Então, desse movimento, né, o movimento básico, é que sairão os outros movimentos. Então, se eu consigo entender esse movimento, eu vou conseguir depois evoluir para os outros golpes, tá? Por isso que a gente treinou aqui um pouquinho e você pode começar a treinar em casa aí, tá? Faz o movimento da ginga, vai aprendendo a gingar, que depois os outros movimentos vão ser mais fáceis de você inserir, tá? Quem consegue gingar bem, consegue facilmente encaixar os outros movimentos da capoeira, tá? Então, o básico é aprender a ginga. Os outros movimentos virão na sequência, tá, do teu treinamento, tá bom? Então, pessoal, a ideia desse vídeo era você entender um pouquinho qual era a origem da capoeira, da onde que a capoeira surgiu, essa ligação da capoeira com a cultura afro-brasileira. Isso é bem importante a gente ter consciência dessa ligação, tá bom? Alguns movimentos básicos, alguns golpes e entender como que se dá o gingado, esse movimento básico e a gente até treinar, viu? Mesmo num vídeo a gente consegue fazer uma prática de educação física, né? Se você fez junto comigo e aqui com o Natan, você gingou junto com a gente, tá bom? Uma coisa importante ainda para a gente falar da capoeira é que no Brasil existem vários grupos de capoeira que têm a função de divulgar essa cultura e manter essa cultura viva na nossa sociedade, tá? Então, se você gosta de capoeira, se você gostou aqui do gingado, do movimento,
vale até a pena tentar procurar talvez um grupo e começar a praticar melhor a capoeira. Afinal, a capoeira ela é genuinamente brasileira, né? A luta do Brasil, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, né? Nos vemos em breve. Tchauzão!